Depois de tantos anos trabalhando como cerimonialista, achei que já tivesse visto de tudo. Convites enviados errado, convidados que apareciam com acompanhantes inesperados, listas que mudavam de última hora, mas nada me preparou para o que aconteceu no casamento de Marina e Caio. Nada me preparou para aquele convite extra que surgiu do nada, sem nome, sem remetente, e que mudaria tudo. Naquela manhã, eu estava organizando a última conferência da lista de convidados na minha mesa, com todos os envelopes enfileirados de forma impecável. Cada nome, cada detalhe, tudo revisado 3 vezes, como sempre. Mas quando fui contar, notei que havia um envelope a mais. Era impossível. Eu sabia exatamente quantos deveriam estar ali. Mesmo assim, havia um extra. O envelope era levemente mais antigo, com papel amarelado nas bordas, como se tivesse sido guardado por anos. Mas o mais estranho era que tinha o mesmo design dos convites modernos do casal. Quando tentei lembrar se alguém havia deixado ali por engano, senti um arrepio subir pela minha nuca. Não havia ninguém comigo naquela sala desde a noite anterior. Abri o envelope com cuidado. Dentro, encontrei um convite idêntico aos outros, exceto por 2 coisas. Não havia nome do convidado, onde deveria estar o endereço do salão. Havia uma frase em tinta quase prateada: "Ele sempre volta para o que é dele." O estômago embrulhou na hora. Olhei ao redor, mas o escritório parecia o mesmo de sempre, até que a luz piscou rapidamente. Tentei agir com profissionalismo e deixar aquilo de lado, mas a sensação não passava. Quando fui mostrar a lista ao noivo, mencionei o convite extra meio em tom de brincadeira. Caio empalideceu instantaneamente. "Não era para existir convite a mais", murmurou, encarando o envelope com medo que não parecia ser apenas superstição. Foi ali que percebi. Aquilo não era um mero erro. Era o início de algo sombrio. Caio segurou o convite extra com tanto cuidado que parecia temer que ele queimasse suas mãos. Isso parece com o que aconteceu no casamento da minha irmã", murmurou, quase sem voz. Eu nunca tinha visto o noivo tão nervoso a ponto de gaguejar. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele desviou o olhar, como se falar fosse abrir uma porta que preferia manter trancada. Depois de alguns segundos de silêncio desconfortável, ele disse apenas uma frase: "Esse convite não devia estar aqui. Não devia existir." Seu tom era tão firme que me gelou por dentro. Perguntei se queria que eu descartasse o envelope, mas ele quase gritou: "Não! Não toque nele de novo." Eu dei um passo para trás. Algo naquele pânico parecia muito pessoal. A noiva, Marina, entrou na sala nesse momento, animada e radiante como sempre. Mas quando viu o rosto pálido do noivo, a expressão dela desabou. "Ele apareceu de novo?" perguntou, antes mesmo de saber o que estava acontecendo. Caio assentiu levemente. Ela levou a mão à boca, lutando para se manter firme. O ar ficou tão pesado que quase dava para sentir a textura da tensão. Eles me contaram, então, algo que jamais imaginei ouvir no meio dos preparativos de um casamento. Durante a infância de Caio, sua família recebia, ano após ano, um convite misterioso no mesmo envelope envelhecido. Nunca havia nome. Nunca havia endereço. Sempre a mesma frase no lugar errado. Na época, pensaram ser uma brincadeira cruel. Até o dia em que o pai de Caio desapareceu, logo após o último convite surgir. Minha pele formigou. Marina explicou que o casal nunca tinha falado sobre isso para ninguém, muito menos durante a organização do casamento. Mas agora, finalmente, depois de tantos anos sem sinais, o convite tinha aparecido de novo. E justamente comigo. "Ele sempre volta quando está prestes a levar alguém", disse Caio, olhando fixamente para o envelope como se ele pudesse respirar. "E nós precisamos descobrir quem ele veio buscar desta vez." Naquela noite, tentei dormir, mas o convite extra não saía da minha cabeça. A frase, "Ele sempre volta para o que é dele", ecoava em looping na minha mente. Como cerimonialista, eu estava acostumada com imprevistos, mas aquilo não era um imprevisto. Era um aviso, um presságio. E, pela primeira vez na minha carreira, senti medo de verdade de que algo acontecesse no casamento. No dia seguinte, começamos a montar o salão. Tudo parecia normal.
floristas organizando arranjos, garçons polindo taças, decoradores ajustando iluminação. Mas o clima estava estranho. As luzes piscavam levemente, como se estivessem reagindo a uma presença que não queríamos reconhecer. A cada vez que eu olhava para a mesa dos convites, sentia como se alguém estivesse me observando. Foi então que percebi algo inquietante. Havia uma cadeira a mais entre as mesas dos convidados. Uma cadeira que eu não havia colocado, que não estava no mapa do salão e que nenhum funcionário assumiu ter trazido. Era antiga, de madeira escura, completamente fora do padrão moderno da decoração. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto me aproximava dela. Em cima da cadeira, havia um pequeno cartão dobrado. Meu coração disparou. Abri devagar, já sabendo o que iria encontrar, e mesmo assim me assustei. Era o mesmo papel envelhecido, a mesma caligrafia prateada, só que agora com uma nova frase. Ele já chegou. Meu corpo inteiro gelou. Olhei ao redor rapidamente, mas os convidados ainda não tinham entrado. Não havia ninguém ali, ninguém visível. Quando mostrei o cartão para Caio e Marina, o desespero deles aumentou. Se ele já chegou, significa que está entre nós, sussurrou Marina com a voz trêmula. Caio começou a olhar para cada canto do salão, como se procurasse uma sombra escondida entre as luzes. Ele sempre aparece como alguém comum, até não ser mais, murmurou. Pela primeira vez, senti vontade de cancelar o casamento, mas era tarde demais. Os convidados começaram a chegar, sorridentes, animados, alheios ao terror que pairava sobre nós. A música suave preenchia o salão enquanto cumprimentavam os noivos. Eu tentava manter a calma, mas meus olhos insistiam em procurar aquela cadeira antiga, e o pior é que ela agora estava ocupada. Um homem alto, de terno preto antigo, estava sentado ali, imóvel, como se aguardasse um espetáculo começar. Eu nunca o tinha visto antes. O estranho não piscava, não sorria, não reagia aos convidados que passavam ao lado dele. Apenas mantinha seus olhos fixos em Marina. O ar ao redor dele parecia denso, pesado. Quando tentei me aproximar, senti como se pisasse em um espaço que não me pertencia, como se algo empurrasse minha consciência para trás. Dei 2 passos e meu corpo inteiro se arrepiou. Ele virou lentamente o rosto para mim. E, por um segundo, seus olhos pareceram vazios, como poços negros. A cerimônia começou. A marcha nupcial ecoou pelo salão. Marina caminhava linda, mas apavorada, sempre desviando o olhar para a cadeira ocupada pelo homem. Caio, do altar, parecia cada vez mais tenso. Assim que Marina chegou perto dele, o homem levantou-se pela primeira vez. O salão inteiro gelou, como se a temperatura tivesse caído 10 graus instantaneamente. E, então, ele desapareceu entre uma piscada e outra. Literalmente. As luzes do salão começaram a piscar. As velas da decoração apagaram sozinhas. O microfone chiou com um ruído que parecia um gemido humano. Os convidados entraram em pânico. Marina caiu de joelhos, chorando, repetindo: Ele veio, ele veio. Caio a segurou, e eu, desesperada, tentei restaurar a ordem. Mas o pior ainda estava por acontecer. No painel luminoso atrás do altar, uma frase começou a se formar, como se alguém estivesse escrevendo por dentro da tela. O que é meu sempre volta para mim. Naquele instante, uma sombra gigantesca surgiu atrás da tela, amorfa, oscilante, como se estivesse prestes a atravessar para o nosso mundo. Foi quando Caio gritou: Corram! E todos fugiram em desespero. A sombra recuou apenas quando Marina, em prantos, rasgou o convite extra que eu encontrara. A tela apagou. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Desde aquele dia, nunca mais aceitei convites fora da lista oficial. E sempre verifico se há uma cadeira a mais, porque ele pode voltar. Afinal, como dizia a mensagem, ele sempre volta para o que é dele.